Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colaboradores e colunistas, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Deputado Roberto Freire, prazer tê-lo aqui. É um prazer nosso. Então, que bom. Há algum tempo sem vir, né? Que bom tê-lo aqui. Continua como presidente nacional do PPS. Continuo. Vai até 2017. Vai até muito bom. Quanto mais o PPS tiver o senhor na presidência, melhor é. Olha, tem um dado que, de vez em quando, digo, está há muito tempo lá, e eu respondo o seguinte: eu fui eleito sempre. Não, teve uma vez que eu disputei, mas ainda no velho PCB, contra Oscar Niemeyer, que é algo até que eu sempre ressalto, porque não é qualquer um que disputa com Oscar Niemeyer, esse gênio brasileiro. Mas no PPS é sempre por unanimidade em Congresso, na votação de todos os delegados. Esse é um dado que, de qualquer forma, alivia um pouco ter que dizer que estou há muito tempo na presidência. Absolutamente. Quanto mais o PPS tiver o senhor como presidente, melhor será para o partido. Digo mais, melhor será para a nossa política. Isso que é importante. O empresário Neftales conosco aqui. Prazer tê-lo aqui, Neftales. O prazer é meu estar aqui mais uma vez no programa Gente que Fala, dividindo essa mesa com o deputado Roberto Freire, conheci o Leonardo agora também, que é o secretário de administração da Assembleia Legislativa. Quanto tempo demorou de Guarulhos aqui? Não precisa responder. Não precisa responder. Conosco o advogado Leonardo Carvalho. Prazer tê-lo aqui, Leonardo. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, muito honrado e, sobretudo, pela oportunidade aqui de compartilhar a mesa com figuras ilustres, trajetória política invejável, deputado Freire, que a todos nós ensina, também conhecendo a trajetória política do Neftales e a você, Zancopé. É um prazer dividir a mesa nesta data. Pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que 34% dos eleitores colocam a corrupção como principal problema do Brasil na atualidade. Na sequência, saúde, emprego ou desemprego, né? Educação, violência, temas que vão decrescendo aí nessa pesquisa. Há 10 anos, as principais preocupações eram desemprego e saúde. Deputado Roberto Freire, Neftales, Leonardo Carvalho. Deputado, o que causa estranheza para o senhor? Não, até porque na agenda da imprensa brasileira, o que mais hoje se tem notícia é de processo de corrupção, denúncia de corrupção. Então, não tem como você não ter essa preocupação na sociedade. Eu diria que é normal isso, mas não é muito verdadeiro, porque o problema brasileiro maior não é a corrupção, até porque eu acho que ela está sendo combatida até de forma muito eficaz. O exemplo Moro, isso está refletindo no judiciário como um todo, o próprio Supremo Tribunal Federal está respondendo bem, e a sociedade não está podendo esconder isso. Eu posso colocar aqui, acrescentar para o senhor que essa é uma resposta de momento? Momento, claro, porque o mais importante de tudo é a crise econômica, até porque essa não é fácil solução, não será Moro que vai resolver, né? Isso é algo muito mais significativo, até porque eu acho que nós vamos precisar de um novo governo. E com uma certa urgência, porque a crise está se aprofundando e nós precisamos ter um processo de paralisação, de intervenção
de correção de rumos. Tem até uns bons sinais para isso. O PSDB, as suas principais lideranças, começaram a perceber que para o país, e para que possamos enfrentar essa questão da crise econômica, é fundamental que haja um paradeiro em relação a esse governo. O impeachment volta à ordem do dia com muita força talvez o exemplo histórico que nós tivemos do impeachment de Collor demonstra que é benfazejo para o país essa interrupção. Os momentos eram bem diversos, bem diferentes. Não, a crise econômica, sim, motivações. Você tinha algo que era bem maior do que é hoje o processo inflacionário. Lá era de um total descontrole. Agora é uma perspectiva do descontrole. Ainda não chegamos a isso, mas é possível que chegue. Do ponto de vista de processo de corrupção, eu diria que ali era para o juizado de pequenas causas, na época de Collor. Hoje, a corrupção desenfreada. Você pode discutir se com o Fiat Elba era um crime de responsabilidade. Eu quero dizer que o que Dilma fez com as pedaladas, e mais do que isso, com os decretos autorizando transferência de recursos, contingenciamento, sem ouvir o Congresso Nacional, não diz respeito completo à separação dos poderes, até porque ela não pode fazer e desfazer do orçamento, não. Tudo que ela quiser fazer com o orçamento, ela tem que ter autorização do Congresso Nacional. Qualquer país civilizado e qualquer república de respeito é assim, só que com Dilma não foi. Então, crime de responsabilidade é evidente. O que está faltando ainda é o aspecto político, mas isso está chegando, com aquilo que eu salientei. O PSDB, talvez interpretando o sentimento do empresariado brasileiro, do próprio setor financeiro, que deram sustentação até hoje a Dilma, começa a imaginar que não deva continuar dando sustentação, até para seus próprios bens, porque são empresas fechando. O Brasil, do ponto de vista industrial, isso é dramático, isso. Nós estamos hoje produzindo o que produzíamos em 2004. É como se jogássemos fora 11 anos de toda uma trajetória de evolução, de produção, de investimento, uma sociedade que regrediu do ponto de vista industrial para 2004. E isto vai ser dramático, porque essa regressão vai significar aproximadamente mais de 2,5 milhões de trabalhadores que serão desempregados. Por quê? Porque não precisa esse número de trabalhadores na indústria quando a produção é de 2004, que produzia com menos e muito menos trabalhadores. Veja a que ponto nós chegamos. E hoje mesmo tem uma publicação do Banco Central, ou seja, do próprio governo, que a recessão do próximo ano, a perspectiva, quer dizer, o cenário que eles indicam, é muito maior do que o que eles indicaram no mês passado. Você veja que dramático. Na história econômica brasileira, não tem o fato de 2 anos de recessão como nós vamos ter com o governo Dilma. Isso é um desastre para o país. E parece que está todo mundo entendendo que, para evitar um desastre maior, talvez tenha que fazer o impeachment da senhora Dilma. Né? O que nós vemos aí, realmente, bem colocado pelo deputado, é o reflexo de uma administração corrupta, né? Onde isso ele reflete diretamente ao povo brasileiro. São deputados sendo presos, ministros sendo presos, senador sendo preso, né? Então, isso reflete, uma questão de momento. A crise financeira, realmente, ela é muito difícil na atualidade. E eu acho que a solução mesmo é a alternância de poder imediata, porque não vejo outra forma de um governo desacreditado, que está, inclusive, desacreditando a nossa pátria e nosso país, não só no Brasil, mas lá fora com investidores também. Isso repercute diretamente na economia do nosso país. Então, eu acho que tem que ser impeachmentada logo, o mais rápido possível, retirada do poder, porque o PT realmente afundou o nosso país
e não podemos mais permitir isso. Então, eu acho que os nossos políticos têm que realmente começar a se mexer rapidamente para que essa crise não se aprofunde mais e que nosso povo brasileiro não sofra mais como está sofrendo. Leonardo. Olha, eu acho que, para acrescentar, eu diria o seguinte, até pegando aqui o que o deputado muito bem disse. De fato, me parece que essa pesquisa retrata uma crise de momento, né? Vem à tona escândalos, né, de natureza política, né, e, sobretudo, né, numa proporção nunca antes vista no país, né? Por um lado... Nunca antes na história desse país. Agora, é importante que se diga, as instituições, né, o funcionamento pleno das instituições, já aí com a democracia consolidada, né, sobretudo os órgãos de acusação e de persecução, né, a polícia, o Ministério Público. Mas, e aí, deputado, me preocupa uma seguinte questão, que aí eu enxergo uma interface entre a crise sistêmica da corrupção e o cenário econômico, que é o fato de nosso sistema hoje não estar totalmente preparado para conferir segurança jurídica a algumas consequências da investigação contra a corrupção. Eu coloco isso pelo seguinte motivo. Hoje, há uma profusão de leis e de instituições, né, que, a meu ver, contribuem para o combate à corrupção. No entanto, quando se fala de empresas nacionais que podem sofrer sanções graves que repercutem no cenário econômico, assim como políticos ou outras instituições, né, me parece que ainda hoje há um cenário um pouco nebuloso. Digo isso pelo seguinte: se tem uma lei de anticorrupção que trata de medidas severas contra práticas dessa natureza, há também uma lei de improbidade administrativa, que na lei de anticorrupção aparece claramente como uma não exclui a outra, né? Esses mesmos atos vão ser investigados, possivelmente numa seara concorrencial, entre a atuação do CAD aí, né? E fora as penalidades administrativas próprias dos órgãos públicos, né? O que me preocupa nesse cenário, e aqui colocando uma discussão para reflexão nossa, é que, se de um lado há um inegável avanço das instituições, por outro lado, ainda muito se tem dúvida se uma determinada autoridade é responsável por aplicar uma pena, qual a consequência, por exemplo, de um acordo de leniência firmado numa esfera, ele repercute numa confissão para outra esfera, quais as consequências disso, né? Então, do ponto de vista jurídico, o que me preocupa é conferir unidade a esse sistema de persecução e acusação, porque vejo, pela experiência que tive no campo jurídico e agora também servindo à administração, que há uma reticência. Há uma reticência porque empresas não sabem ao certo, olha, se eu aderir a um determinado programa de leniência, quais serão as consequências, né? Para a esfera criminal, para a esfera administrativa e para a esfera civil. A meu ver, Zancopé, talvez uma uniformidade, uma necessidade de aprimoramento disso, para conferir, de fato, segurança jurídica, para que aí tenhamos, sim, uma atuação integrada, né, em que, sem prejuízo do desenvolvimento nacional, empresas tenham com muita clareza, olha, se a opção da empresa é a escolha por um acordo de leniência, o que isso vai implicar? Eu acho que, clareando esse horizonte, certamente o eleitorado e o empresariado volta a ter um horizonte de certeza e de previsibilidade econômica. Mas, olha, eu posso até, faço publicamente o convite a você, e eu vou mandar para você, para que você participe, contribuindo, porque nós estamos discutindo lá uma lei sobre a leniência. Estamos tentando atualizar exatamente por conta da realidade. Até porque não era uma realidade pré-existente, né? O Brasil nunca tinha visto prisão de tanto empreiteiro como viu agora. Então, esse fato está surgindo agora.
Eu diria a você que a sua preocupação é justa e o Congresso precisa até agilizar, mas, olha, nós avançamos a ponto de eu poder dizer a você que nunca na história republicana nós tivemos escândalos a granel como agora. É todo dia. E o que é que está acontecendo com isso? É que você não pode falar no Brasil de uma crise institucional. Por quê? Porque algumas instituições estão funcionando. Até o próprio Congresso Nacional, que está envolvido, tem 2 presidentes da Câmara e o do Senado envolvidos em denúncias do Lava Jato, e o Congresso Nacional respondeu como instituição à crise que era desatada pelo ineditismo de um senador no exercício do seu mandato, líder do governo, e ser preso. Mas, deputado, deixa eu aproveitar o momento que manteve. Não, eu digo, a instituição funcionou. Sim, quer dizer, o receio, quem é que não estava com receio? Eu mesmo, acompanhando lá dentro, eu digo, será que vão manter o voto fechado? Porque o voto fechado significaria você relaxar a prisão. Isto pode até acontecer numa normalidade. Mas no momento que você está vivendo no Brasil, se isto acontecesse, nós estaríamos vivendo agora, eu não sei bem o quê. Mas o deputado tem... Aí a crise era institucional. Mas o deputado concorda que surpreendeu realmente a decisão do Senado. Mas olha, o Congresso... Mas o senhor disse que a instituição está funcionando. Porque é a mesma coisa que eu digo. Alguém diz, não, mas não tem legitimidade o seu Cunha se receber o pedido de impeachment, deferir. Eu digo, olha, isso não é nenhum problema, porque o presidente ele ainda está lá. Eu gostaria que ele já tivesse se afastado, mas ele ainda está lá. E se ele receber, quem vai decidir não é ele. Deputado, quem vai decidir acrescentar... é a instituição. E essa instituição, o que é importante salientar, é que na crise, tanto o judiciário está funcionando, como o legislativo demonstrou que funciona. Ainda bem, porque senão nós estaríamos no caos, porque pelo executivo não funciona nada. A crise só se aprofunda. Mas eu quero acrescentar exatamente isso. O senhor é deputado federal no exercício do mandato. E nós temos, aí o senhor citou o presidente da Câmara, e tem uma nova acusação chegando para ele, em envolvimento com o BTG, que teria pago milhões a ele pela aprovação de uma emenda. Então, é um fato que surge agora, decorrente dessa prisão do senador Delcídio, do dono do BTG Pactual, do chefe de gabinete, sobrou até para o advogado, né? Ele vai ter que fazer a petição dele lá se ele conseguir, mas ele vai ter que advogar em causa própria lá guardado. Mas esta situação de momento, com essa nova denúncia de anotação apreendida pela Procuradoria-Geral, onde o deputado Cunha é envolvido também. Até quando se sustenta isso, deputado? O senhor que está lá e acabou de dizer que seria bom que ele já tivesse se afastado. Veja como são as coisas. Foi em respeito ao Estado de Direito que o Supremo teve que fundamentar a prisão de um senador no exercício do mandato, porque a Constituição diz que só pode parlamentar ser preso em flagrante. Um momento. Isso não é uma, como eu poderia dizer assim, uma visão da imunidade do parlamentar equivocada, porque a imunidade é de expressão. Não. Sim, e a imunidade só existe... O senhor pode falar o que o senhor quiser. E só existe para isso. Na Constituição só existe para isso. Mas ela é desvirtuada. Não. Por crime comum, o parlamentar pode ser preso. O problema da prisão dele é que você teve que formular uma tese de que a obstrução de justiça, que é o que ele estava fazendo, tentando dar fuga a um provável delator, tentando se resguardar, e vamos ficar bem claro, não a ele, fundamentalmente, a outros. Esse aqui é o dado importante e que vai prosseguir. Pois bem, o que o Supremo o prendeu na base de que era um crime continuado, foi aceito pelo Senado. Sim. Por quê? Porque um parlamentar, de qualquer forma, é um dos poderes. E qualquer intromissão do outro poder tem que ser fundamentada e pelo outro poder aceito.
Isso é válido para o impeachment da presidente, que é o Congresso que faz, não é o Judiciário, nisso ele não se mete. Agora, o Judiciário controla a constitucionalidade de tudo. Bom, então, esse processo é que está sendo garantido. E mais, garantido por um Congresso que tem um presidente desse tipo. Por quê? O presidente do Senado e mais, uns 13, eu não sei se foram os 13 que votaram, mas falaram dos 13 que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal, 13 senadores. Mas esses senadores, mesmo sendo lá, representam um poder que respondeu à altura das necessidades da sociedade brasileira e dentro da normalidade democrática. Isso é que tem que ser salientado. Eu não tenho que dizer que fulano ou beltrano está sendo processado e deveria estar na cadeia, deveria já ter sido afastado. Tudo bem, deveria é algo que eu posso pensar, mas o Estado Democrático de Direito garante a existência dele como parlamentar, até porque ainda não foi julgado e nem sentenciado, porque se exige isso. Até porque se alguém dissesse, não, o parlamentar preso tem que ser cassado. Sim, mas qualquer autoridade poderia prender e muitas vezes sem ter muita justificativa para isso. Né? Então, a importância de ter. O que que eu gostaria de salientar é de que o Congresso Nacional, com todo o problema, e são muitos, porque não é apenas os presidentes, fala-se em 80 parlamentares que podem estar denunciados, ou ex-parlamentares, mas é algo que é de um volume absurdo e que traz, por exemplo, que na pesquisa o principal problema nosso é a corrupção. É fruto disso. É a vitrine que é um parlamento, a denúncia. Mas, de qualquer maneira, eu quero aqui dizer, olha, nós temos um Congresso que, num determinado momento, quando chamado a ter que decidir, ele decidiu pela democracia e contra a corrupção. Foi um exemplo típico. Este Senado, com vários senadores sendo processados. Então, é importante quando eu digo, olha, você é muito vagabundo que desmoraliza a instituição, mas a instituição tem um número bem maior de homens sérios, homens e mulheres sérias. O Senado demonstrou isso. Demonstrou. Pelo menos a seriedade de aplicar a Constituição e responder ao que a sociedade está esperando. Eu não tenho nenhum receio de que, se vier o impeachment, a presidente Dilma será impedida de continuar governando. Por quê? Porque aí alguém diz, mas só foi pela pressão. Não existe país democrático no mundo que parlamento vote sem pressão. Em todos os parlamentos, a pressão da sociedade é fundamental. Por isso que se diz que é o poder mais democrático, porque o judiciário não vota só pela pressão. Brincam até que alguns dos juízes do Supremo falam com Deus. Outros têm certeza que são. Bom, mas por quê? Mas isso é bom, porque dá a independência ao poder. Então, na mesma forma, o Executivo tem seus áureos, fica imaginando que está tudo bem. Agora, o Poder Legislativo não, a sociedade influencia diretamente. Daí a democracia ter naquele poder a sua maior expressão. Com todos os problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Congresso vai enfrentar e eu acredito que dará bom caminho ao Brasil. Leonardo. Eu acho que o deputado falou perfeitamente, né, no aspecto de relação entre os poderes. Nesse caso, especificamente, ficou claro, né, e translúcido aquilo que a Constituição determina. Né? Os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Houve, na análise do caso concreto, né, pela primeira vez na história, um deputado preso, senador. Né? Um senador preso, não, mas daqui a pouco pode ser um senador preso. Não preso. Está isento. Não, tem gente lá que não está isento. Está com as barbas de molho. É verdade. O que me chama a atenção aqui, deputado, é pelo fato do Ministério Público fundamentar, né, a petição que levou ao deferimento da medida cautelar contra o senador Delcídio foi muito bem fundamentada e calcada naqueles pressupostos que o senhor bem disse, pela preservação do próprio Estado de Direito e pelo exercício necessário da jurisdição, né? Todos nós aqui estamos sujeitos à jurisdição, né? Com algumas especificidades que a Constituição determina. Agora, impedir que um
um senador ou um membro do Congresso Nacional, em sentido lato, não seja preso cautelarmente, em alguma medida pode inviabilizar outras garantias constitucionais, como o próprio acesso à jurisdição. Então, me pareceu que há divergências, né, dentro do universo do direito mesmo, sobre a regularidade ou não dessa prisão. E aí são se era crime inafiançável, a situação de flagrância, mas são pormenores. Havia uma contradição um pouco de chamar que era preventiva a prisão. Exatamente. Em flagrante não tem isso, você dá a posteriori. Mas isso são discussões jurídicas. O fundamental é que o Senado garantiu, porque essa é uma atribuição constitucional do Senado, de manter ou não, porque, em última análise, quem decide é ele, e decidiu pela prisão. Ou seja, foi fundamental para você ter a garantia de que o processo de corrupção está sendo combatido. E o Congresso não está impedindo isso. Exatamente. E o que me pareceu, Zancopé, até num dos fundamentos que o procurador-geral usa para defender a prisão cautelar do senador Delcídio, é o fato do amadurecimento do processo democrático, né? É interessante que, num dos fundamentos que se coloca para a prisão, o procurador-geral anota o seguinte, deputado, que lá atrás, na Constituinte, existia um fundamento e uma preocupação muito grande de se preservar a atividade parlamentar em caráter pleno, né? Porque se estava saindo da... Eu fui constituinte, então eu sei. A gente tinha até um certo cuidado de não ser uma Constituição de revanche. Mas tinha algumas preocupações, claramente, para o processo do regime ditatorial militar. Nesse caso, a questão do parlamento era muito enfatizada porque a ditadura fechou o Congresso, cassou mandato, e isso sim, com a maior arbitrariedade. Então, havia uma certa preocupação, sem pudor nenhum, claro, ditadura. Mas aí se teve realmente um certo cuidado de garantir. Mas a gente conseguiu avançar muito claramente, por exemplo, acabando com a imunidade total. Sim. Porque antes havia imunidade, ninguém ia ser preso nem em flagrante. Não é? E isso se mudou e mudou para o bem. Por isso que eu disse que a imunidade parlamentar é apenas para palavra e voto. De expressão. E voto. Não é? E é fundamental você garantir... Na época da Revolução foi totalmente... Claro, e você garantir a prisão só em flagrante, exatamente para evitar que você possa, através de arbitrariedade, até influir em votações, em decisões importantes, que o parlamentar tem que ter plena liberdade. Né? Porque representa a cidadania. Bem falado. O importante disso tudo que a gente vê na democracia, que a instituição ela está garantida. Né? Como ela confirmou a prisão do senador, ali nós vimos realmente que o Brasil ainda respira, vamos dizer assim. Né? Então, eu vejo essa situação toda da instituição, mesmo do problema de discussões advocatícias, jurídicas, mas o importante é que as instituições estão garantidas. Esse, eu acho, o ponto mais forte de tudo isso. E não tenho dúvida também, deputado, que a presidente vai ser impeachmentada, vai ser porque o país não tem outra saída. Eu não vejo outra saída a isso. Eu ando por aí, eu estou vendo as empresas fechando portas, eu estou vendo o desespero de empresas mandando seus empregados, aqueles que deveriam estar levando alimento para a sua casa no final do mês, e nós estamos um caos total. Estamos um caos. Eu acho que o Senado, estando assegurado, a Câmara estando assegurada, e aplicando o que é de devido, que eu acho que vai ser aplicado, em cima de uma situação dessa hoje, porque nós estamos sendo também observados internacionalmente pelas grandes empresas, pelos grandes investidores, que hoje não aplicam mais no município pela questão de risco, no país pela questão de risco. Então, eu vejo muito favorável esta decisão, principalmente da instituição do Senado, de manter esta prisão do senador, mesmo porque, na sua gravação, ele também
indiretamente, ele atinge o Superior Tribunal Federal, né? Tenta colocar. Mas, Zancopé, deixa eu fazer aqui um certo proselitismo em relação ao parlamentarismo. Se nós fôssemos parlamentaristas e perdemos grandes oportunidades na Constituinte, num primeiro momento nós fomos vitoriosos defendendo o parlamentarismo, se fôssemos parlamentaristas, essa crise política já tinha sido resolvida há muito tempo. E que as pessoas não... O parlamento teria trocado o presidente. O presidente já, claro, o primeiro-ministro na hora. E mais, o que é importante salientar é que se o Congresso não respondesse à crise com a presteza devida, você poderia, inclusive, dissolver o Congresso a qualquer momento. Perfeito. Sim. E convocar novas eleições. Vejo que como democrático seria o Brasil, mais ainda, se você já tivesse um novo presidente e até um novo Congresso, se esse Congresso não fosse responsável por enfrentar a crise como a sociedade espera e deseja. Então, é só para dizer como é importante essa discussão e que nós perdemos. Por quê? Porque as pessoas ficam imaginando que vão ter salvadores da pátria. Aí vem uma salvadora que é um desastre completo. Gente que Fala retornará em instantes. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu estou estudando, estou feliz da vida. Para ser alguém na vida, tem que estudar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, deputado federal Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS, advogado Leonardo Carvalho e o empresário Nef Tales. Aliás, deputado Roberto Freire, um projeto de sua autoria sobre elevação de multa por crime ambiental, atingindo aí R$1 bilhão. O senhor pode... É simples. É simplesmente o aumento da multa? É, porque como você... Isso era muito pior, por exemplo, na época da inflação. Você tinha uma lei que fixava uma multa que depois era algo tão irrisório, por conta do processo inflacionário, agora não tanto. Os valores não temos, mas, de qualquer forma, tem um valor muito baixo. 50 bilhões, dependendo do crime ambiental cometido, esse crime ambiental de Mariana não se tem bem a exata dimensão do que isso vai significar. E você ficar apenas com 50 bilhões, 50 milhões, pode ser irrelevante. E parece que está sendo. Com certeza, né? Então, nós colocamos até R$1 bilhão, porque você tem uma graduação com algo que possa ser mais substantivo. Mas, nesse caso de Mariana, a presidente estabeleceu uma multa imediata de 250 milhões. Ela pode... Qual é a referência que ela usa? Porque aqui o senhor tem uma referência quando o senhor estabelece uma multa de R$1 bilhão de reais. Não, ela fez, inclusive, ao arrepio da legislação que você tem, mas, de qualquer forma, deve ter recebido informações lá do órgão diz até que multou a São Marcos. É. Estabeleceu uma multa para São Marcos. Deve São ser Marcos, torcedora do ela Palmeiras. Falou isso? Mas, olha, você tem São Marcos. O Brasil trata essas questões eu diria, com muita leviandade. Sim. Está lá, por exemplo, um compromisso que a Vale assumiu, a Samarco assumiu, de a população atingida receber de imediato um benefício para poder sobreviver. Bem, até hoje não deu. E aí, um dia desse, eu estava vendo que estavam fazendo uma recomendação, quase como um apelo. Eu digo, não é possível. Isso não se trata de recomendação de Ministério Público, nem de apelo de quem quer que seja. Isso tem que ser uma imposição da Justiça. Acabou. E tem que ser mais rápida nesse processo. Você veja o seguinte, o que é que foi feito para tentar minimizar os efeitos do rio indo para o mar com todo aquele resíduo que existia. Todo mundo vendo. Você só vendo. E aonde? A presidente, talvez, em um determinado momento, olhando do helicóptero. E só. Ou seja, se trata isso como algo que daqui a pouco cai no esquecimento. Como caiu? A gente não lembra aqui de um desastre, e esse aí não foi um desastre como esse, em que o humano era muito evidente, que é o rompimento de uma barragem, de uma mineradora, mas se lembra do Rio, no final do ano, lá na Serra? Paraty, não, Petrópolis. Petrópolis. Uma coisa impressionante. Claro que aquilo tinha a ver com a atividade humana. Por quê? Porque licença sem preocupação dos riscos que eram determinada urbanização, despreocupação Paraty, total. Que veio tudo para baixo. Tudo. Então, teve interferência. Até hoje, quem foi responsabilizado? As pessoas ainda continuam, e o governo, pura e simplesmente, diz, não, retire o seu fundo de garantia de tempo de serviço. Como isso fosse resolver tudo. Eu me lembro que eu retirei fundo de garantia, meu tempo de serviço, de uma grande cheia. Eu acho que você estava lá em Pernambuco, uma cheia que o Capibaribe deu, invadiu o Recife todo. Eu perdi livro, perdi imóvel, tudo. E aí mandaram eu tirar o fundo de garantia. Eu nem tinha. Eu ficava, naquela época, lutando contra o governo, o fundo de garantia que tinha sido criado recentemente, mas eu fiz a opção para poder ter capacidade de recuperar o mínimo, né, pela enchente que levou tudo. Pois bem, quer dizer, como era um dinheiro meu.
E que eu usava... É um equívoco muito grande quando o governo diz você tem acesso ao seu fundo de garantia. Mas é do trabalhador o fundo de garantia. E ele não entra que você deposita para o governo usar, é verdade? Claro, ele não entra com quase nada. Então, a ideia disso daí, e também um segundo aspecto, de que é importante isso ser destinado ao município que sofreu, ou os municípios que sofreram o crime ambiental, o impacto ambiental, que é para eles que é necessário, não é para o governo federal. Mas, deputado, alguém paga multa neste país? Nós tivemos um derramamento de óleo num rio no Paraná, né, e a Petrobras seria responsabilizada e nunca mais se falou nada disso. Né? Agora, Mariana, nunca mais se falou nada. São Luís aqui foi devastada pelas águas que foram liberadas lá em cima, o rio... uma capacidade do rio triplicou, foi tudo embora. Eu sou otimista, porque eu acho que o que o Brasil está vivendo, inclusive com essa Operação Lava Jato, isso vai ajudar em todos os aspectos a que os juízes, os membros do Ministério Público, a Polícia Federal, todos os órgãos de fiscalização comecem a ter mais responsabilidade. Eu não tenho dúvida de que isso é um certo aprendizado democrático, de presença e de atuação das instituições. Eu, pelo menos, não perdi meu otimismo, apesar da idade. Já foi aprovado? Entra em discussão esse projeto? Não. Ainda o senhor está só apresentando? Não, já apresentei, está tramitando. Então, já. Mas começou a tramitar, mas aí... Vamos ver se caminha um pouco. O senhor é otimista, porque apresenta o projeto e sabe que vai demorar. Não, nisso eu não sou otimista, não. O poder é muito lerdo em relação às iniciativas então, o senhor é realista. Parlamentares. Já conheço, aí sou realista. Ele funciona muito hoje pela ação do Executivo, através das medidas provisórias. O poder executivo tem uma presença muito forte na prática legislativa, na atuação legislativa. O parlamentar é meio complicado. Mas como isso é algo que não está saindo da agenda da sociedade brasileira, quem sabe as pessoas têm... Um incentivo para que seja aprovada, né? Por exemplo, eu estou entrando, só para dizer, você sabe que a presidente Dilma é uma incauta. Publicou um decreto para liberar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para as populações atingidas. Ela publicou um decreto equiparando o que ocorreu em Mariana a um acidente natural. Veja que ponto chegou. Que isso. Né? E aí, quando se levantou, disse, olha, isso é um absurdo. Né? Isto é uma imoralidade. Não, mas é para atender rapidamente as populações atingidas com a liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, mudando um decreto que trata exatamente dos acidentes naturais, enchente, como foi, por exemplo, esse caso lá da enchente. Um acidente natural, você ter acesso ao Fundo de Garantia. Mas ela podia ter criado uma medida provisória para isso, mas não colocaram a indecência dessa. Nenhum juiz vai aceitar. Mas isto que ela colocou, talvez a própria mineradora possa utilizar como se tivesse sido algum acidente natural. Lembra-se que eles falaram que havia ocorrido um tremor? Sim. Primeira argumentação foi primeira argumentação. Ou seja, se você tem o governo federal num decreto dizendo que equipara, você dá um elemento para a defesa. Eu não acredito que nenhum juiz vai aceitar. Mas, deputado, a barragem também... É uma disputa. Como é que um governo abre uma perspectiva dessa? A barragem também estava ali, não foi criada pelo homem. É coisa natural. Né? Coisa natural. Mas aí nós vamos tentar derrubar esse decreto. Ela que abra já é um erro, mas, de qualquer maneira, como em várias outras oportunidades foi feito com o Fundo de Garantia, que ela faça com um instrumento para isso especificamente, e não abra uma exceção absurda como essa. Aqui no estado de São Paulo, apesar de ter prometido a abertura de diálogo com a população, o governador Alckmin publicará amanhã decreto que oficializa a reorganização do ensino paulista. Segundo a Secretaria de Educação, o decreto não impedirá que a reorganização possa ser discutida em casos pontuais. A medida faz com que 754 unidades ofereçam só os anos iniciais do ensino fundamental, finais ou ensino médio.
Com isso, mais de 300 mil alunos serão transferidos e 93 escolas fechadas. Quer se manifestar, Neves? Com certeza. Um absurdo. Nós já vivemos aí tanto descalabro nas administrações do nosso país e muito me surpreendeu essa medida do governador, porque nós estamos tirando o direito do jovem a ter um futuro. Não é bem isso, não, viu? Eu acho assim, governador, eu acho isso, porque fechando escolas da maneira que está fechando, eu vou lhe dar um exemplo. Guarulhos, onde atuo, 14 escolas fechando. Uma escola tradicional, onde o meu saudoso pai, ex-prefeito, Neftali, ex-deputado, que era referência do ensino estadual, que é o Conselheiro Crispiniano, está sendo fechada. Um absurdo isso. Eu acho que nós temos que abrir mais escolas, temos que dar mais condições, deputado, de estudo. Não fazer igual a presidente fez agora, inclusive, na minha opinião, assassinando a educação, impedindo que recursos da educação viessem para São Paulo, e eu até me coloco dessa maneira, assassinando a educação e a maneira que o governador escondendo o cadáver. O meu posicionamento que eu vejo dessa forma, porque não há uma explicação. Tanto dinheiro desviado no nosso país, né? tanta corrupção, e tirarmos esse direito do jovem, está sim, direito do jovem, porque ele está espremendo. Hoje, se nós andarmos igual tem andado, estive ontem, inclusive, nas manifestações junto com a UMES está ajudando a que essas escolas não sejam fechadas, o movimento estudantil... Mas o problema não está aí. Aonde está? Não está. Primeiro que tudo, não vai ter uma criança fora da escola. Não vai ter. Vamos começar a discutir um pouco o que é que significa reorganização. Aqui está dito, é importante salientar, as escolas, as unidades escolares vão ter ou o ensino fundamental, ou final, ou do ensino médio. O que é que esta reorganização está querendo dizer? É que uma determinada escola vai ser a escola do ensino fundamental, coisa que hoje não tem. Você tem uma unidade que tem o ensino fundamental, o médio e o final de ensino, ensino fundamental, ensino básico. Ele está reorganizando porque está acontecendo um dado, e eu conheço isso há algum tempo, porque quando comecei a dar recursos para construção de escolas, alguns prefeitos procuraram e disseram, olha, não precisa mais de escola, até porque a taxa de natalidade no Brasil decresceu de tal forma que você não tem a pressão que tinha para o ensino básico da construção de escolas. São Paulo já vive isso. Você tem prédios que têm pouca utilização e que você, na reorganização, você tem ganhos, além do ganho pedagógico. Então, é importante salientar porque, olha, um movimento de ocupação que tem movimento dos trabalhadores sem teto participando é um movimento político. Deixou de ser uma discussão séria como deve ser, se esta reorganização é boa para a educação no Estado de São Paulo. Eu quero dizer que ela tem aspectos muito positivos. Pode ter havido um problema qualquer de discussão, mas isso tem que se resolver, e não querer transformar a ocupação como um ato político. Sabe por quê? Porque está acontecendo que os pais de família que querem colocar seus filhos na escola estão começando a brigar porque estão contra a ocupação. Mas, deputado, eu vou discordar do senhor. Claro, sim, mas também se não discordasse, não estava havendo problema como está havendo em São Paulo. Eu vou discordar, mesmo porque aquele aluno que estudava perto da sua escola, muitos vão ter que se locomover e ir para longe. Isso vai custar, vai dar. Outra coisa, a ocupação das salas de aula, hoje, elas já são uma lata de sardinha. Então, ele vai comprimir mais ainda. Eu acho que o governador deveria estudar melhor essa situação e estudar caso a caso, não simplesmente tomar uma decisão e fechar da maneira que está sendo feita. Eu acho que deveria estudar. No caso, por exemplo,
na minha cidade, que eu represento, Guarulhos, é um absurdo o que ele está fazendo lá. Então, eu acho que ele deveria pegar os secretários de educação, olha, vamos estudar o que está acontecendo em Guarulhos, vamos estudar o que está acontecendo... Sim, mas isso está sendo feito. Isso está dito, né? Isso está sendo feito. Isso está sendo feito. Então, agora, ele não pode ficar dizendo, é essa que eu vou reorganizar, é aquela. Não, ele faz a reorganização e aonde tiver problema vai resolver, claro. Me parece... É nesse que ele está fazendo. Agora, o problema é que chegou a um confronto político que está tendo dificuldade e está discutindo. Quem é que vai começar a resolver? São alguns diretores que estão mantendo abertas as escolas, porque as crianças estão chegando e precisam ter escolas, e a ocupação está impedindo de ter. Aí tem que começar a discutir o que é que está prevalecendo. É a racionalidade ou é um confronto político? Mas, em vez de fechar a escola e comprimir as escolas, não era melhor construir mais? Não, não precisa construir, esse é o problema. Sabe o que é que está acontecendo na cidade de São Paulo? O governo do Estado está devolvendo algumas escolas para o município, que você tinha junto, prédios em conjunto. Públicos ao Município. Porque quando eu estou querendo dizer é que o número de crianças que precisam de escola tem diminuído por conta da taxa de natalidade, que há algum tempo no Brasil diminuiu, e é normal. Isso é normal. Não é? Onde é que a pressão maior está? No ensino médio. Essa é uma pressão maior, que ainda precisa, que o Estado precisa cuidar mais, porque o Estado cuidava muito, inclusive do município. Já houve um princípio fundamental, quando você transferiu para o município, isso eu fiz parte na Constituinte, a responsabilidade do município no ensino básico. Exatamente para isso, para cada nível da federação ter a capacidade de cuidar disso. É algo importante. Agora, o que se está tendo é uma disputa política que o movimento do sem-teto, o que é que está fazendo ocupando escola? O que é que está fazendo? Então, é algo que se justifica ou é apenas o debate político, que é normal e que deve ser respeitado, mas que tem que ter clareza de dizer. Tudo bem, deputado, mas aí nós precisamos ter o punho do governo do Estado para isso. Não é? Agora, não é direito estudantes pagarem por uma situação política, porque o futuro dessas crianças, dessas coisas, tem que ser bem observado, tem que ser bem preservado, porque são futuros da nossa nação. Então, é isso, dessa maneira que eu vejo, que eu acho que é uma coisa muito delicada para ser tratado simplesmente num ato de uma lei. Eu acho que tem que se aprofundar mais, principalmente pelo secretário. Vamos fazer aqui algo que representa querer enfrentar o problema. A reorganização é correta, do ponto de vista, inclusive, pedagógico. Eu diria que São Paulo ganha com isso. Está havendo um problema. O governo não está cortando o diálogo. Vamos discutir caso a caso se você tem. Até porque, eu diria a você, para acabar com isso, concretamente, nenhuma criança está fora das escolas. Eu acho, não tem nenhuma desse processo, nenhuma criança, nenhum jovem vai ficar fora da escola nessa reorganização. Nenhuma criança sendo excluída. Não tem. Agora, há uma reorganização, sim, qualquer mudança é sempre problemática. Exato. Não vamos ficar pensando que mudar é fácil. Mudar é difícil. Mas é necessário e tem que enfrentar. E o governo de São Paulo está enfrentando, e eu acho que corretamente. Teve uma educadora que, num debate, falou algo muito importante. Ela participou de uma primeira definição lá atrás, há muito tempo. Também gerou aqui em São Paulo processos como esse, de grande conflito, porque qualquer mudança gera problema, é evidente. Agora, tem que se fazer, até porque sem mudar, nós vamos só regredir. É por isso que a gente quer mudar o E essa organização, só um minutinho, Leonardo, essa organização, então, ela tem que ser feita pelo secretário de Educação? Eu acho que está. Pode até estar fazendo. Olha, se as pessoas tiverem maior capacidade de diálogo, eu acho que a gente caminha melhor, caminha com menos conflito. Agora, imaginar que o conflito também é algo tão estranho, não. No processo democrático, a mudança gera conflito que não desborde. Mas então, automaticamente aquilo. Vamos fazer a cirurgia, depois damos os pontos. Não é assim. Não é isso. É que você, na necessidade da cirurgia, você faz, mesmo que depois os pontos possam ser problemáticos. Claro, porque você deu um bom exemplo.
quando é necessária a cirurgia, você Sim. faz. Não, eu acredito Até- que há claro. necessidade. Então, pronto. Há necessidade. Né? Então, Mas- o governo fez a cirurgia. Tem alguns problemas no pós-operatório? Ótimo, vamos ter que resolver. Alguns podem até ir para a UTI. Realmente nós temos E que eu discutir espero que isso. Guarulhos não precise ir para a UTI, possa aqui, a partir desse Não. diálogo, começar um bom diálogo lá para a escola do Mesmo seu pai. porque eu já encontrei uma pessoa que vai me ajudar muito nisso, que é o Leonardo, nosso um minuto para você Pronto, se manifestar, vamos Leonardo. nisso. Rapidamente, mas Zancapé, eu vi um ponto de convergência aqui no debate dos interlocutores, que é o seguinte: é o diálogo necessário, a construção por parte da sociedade civil, né, de uma agenda positiva, né? E a construção de uma política pública, como bem definiu aqui o deputado, ela parte por quebra de alguns paradigmas. Algumas rupturas são feitas, senão não se constrói uma política pública, né? Eu tive oportunidade, até dedico minha vida acadêmica ao estudo da educação, e tive oportunidade de ver, historicamente, no Brasil, por exemplo, algo que foi muito emblemático, o Manifesto da Educação Nova, lá no tempo de Getúlio, né? O debate lá se colocava na pauta do laicismo versus a religiosidade. Que ainda continua, né? Que ainda continua premente, né? São debates... Agora, foram movimentos, né, legitimados pelo governo, os atores principais têm que ser chamados a participar, não tenho dúvida disso. É o professorado, são os alunos, né? Me parece, como o deputado colocou, que há uma deturpação. Alguns movimentos aproveitam a carona do momento político e se envolvem. Agora, isso não está fora da agenda, a meu ver, né? É preciso que se discuta, né? É um novo paradigma, NEF, está se colocando nessa base. Eu preciso otimizar recursos públicos numa época de escassez, né? Esse é sempre o mandato do gestor público, agora ainda mais premente. Nós estamos vivendo uma crise econômica mas, olha, de dimensões... Não, você coloca uma questão, mas coloca talvez a mais importante. Isso melhora a educação. Você ter unidades que sejam especializadas. Isto é o sentido pedagógico. Para a gente não entender isso como se fosse apenas, não, eu quero reorganizar. Não, tem uma pedagogia por trás disso. E digo mais, deputado, vai ao encontro, como o senhor bem disse, do que o Constituinte já delimitou como diretriz da educação. Lá, colocado a atuação prioritária dos entes federados. Por exemplo, o município deve se dedicar à educação básica, preferencialmente. Aqui não se tem fuga de responsabilidade. Todos os entes federados são responsáveis por atingir os propósitos da educação. Agora, isso deve ser feito segundo critérios estabelecidos pela própria Constituição Federal. Me parece que uma medida nesse sentido está indo ao encontro disso, à medida em que encontra especificidade, né, em atendimento de público e ganhos, tanto do ponto de vista de gestão macro, como bem disse o deputado, de escala pedagógica, que é a finalidade Leonardo, última aí da educação. Estamos no final do nosso Gente que Fala, aprendeu o caminho, espero que possa retornar outras vezes. Eu agradeço muitíssimo, foi uma escola aqui para mim hoje. Nef Tales, muito bom. Quanto tempo demora para voltar para Guarulhos agora? Uma placa de 50 por hora, não? Essa daí demora mais. Vai ser candidato lá? Vai ser candidato lá, está imaginando? Sou pré-candidato a prefeito. Não, olha, hoje não precisa, a gente mudou isso. Né? Pode dizer que é candidato, não precisa mais que é pré, não. Não tem, né? A legislação já pode, permite. não. Então, pode. sou candidato a prefeito. Candidato a prefeito, claro. E com certeza iremos conversar, deputado. Vamos. Um abraço, né, Pitari? Isso aqui não atrapalha nada. Não, pelo contrário, isso daqui fortalece. Claro. A discussão. É o diálogo. Essa democracia do nosso Roberto país. Freire, vou repetir o que disse em outra oportunidade. O senhor enriquece o nosso debate, mas enriquece o parlamento. Acho maravilhoso. Obrigado. Que o senhor esteja no exercício do seu mandato, é muito bom. E que não se afaste da presidência do PPS, porque ele precisa mais do senhor do que o senhor dele. Mas eu já estou preparando quem é que pode mais jovem responder melhor aí pelo mundo. Tem muito chão, deputado. Espero que não sou. retorne breve ao nosso Gente que Fala. Olha, agradeço aí, foi ótimo, né? Eu acho que foi bom, até porque a gente aprendeu também, foi necessário discutir. E está de pé. Nós estamos discutindo um projeto de leniência, já que você demonstrou interesse.
eu vou entrar em contato com você para você nos ajudar. Muito obrigado. Eu sou parte da comissão lá que está analisando esse projeto. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.